Vamos a mais um vídeo, mais um resumo de história, continuando a falar da Revolução Industrial, hoje discutindo as condições de vida dos trabalhadores com a Revolução Industrial e como eles começaram a se organizar para mudar a sua situação. Ao final das guerras napoleônicas em 1815, ocorreu uma queda brusca na procura por manufaturados, porque o conflito provocou um empobrecimento das populações, de muitos países. Mesmo com as exportações inglesas encontrando outros mercados na Índia e nas Américas, o volume de exportações de manufaturados não impediu que os estoques se avolumassem e gerassem sérios problemas de desemprego. As péssimas condições de vida dos trabalhadores ingleses eram um reflexo da extrema pobreza, dos péssimos salários, do desemprego e do crescimento desordenado das cidades, principalmente após a política de cercamentos e o êxodo rural que veio a seguir. Na zona rural, as condições de vida do campesinato também se desintegravam rapidamente e a olhos vistos, devido aos cercamentos e também à crescente mecanização da produção, provocando revoltas e invasões de propriedades motivadas pela fome e pela falta de oportunidades. As associações de trabalhadores eram antigas na Inglaterra, mas elas funcionavam como instituições de ajuda mútua desde o século XVIII. E mais, devido às condições dos trabalhadores, aos poucos elas passaram a lutar por melhores condições de trabalho e salário. E isso resultou na proibição de sua atividade em 1799 pelo parlamento inglês. Nessa época, a função do Estado liberal era manter a ordem e não interferir nas relações entre patrões e empregados. A industrialização trouxe benefícios para toda a sociedade, isso é inegável, mas acabou gerando sofrimento para os trabalhadores pela ausência de leis que limitassem a exploração da mão de obra pelos empregadores. As condições de trabalho nas fábricas eram degradantes, baixos salários, umidade e frio excessivo, jornadas de até 16 horas por dia, ar poluído, sujeira e punições físicas, além de muitos acidentes de trabalho que resultavam em mutilações. O fantasma do desemprego obrigava o trabalhador a suportar essas condições humilhantes de vida e de trabalho. Essas condições e essa situação acabou levando os trabalhadores a se organizarem para reagir e lutar, como com o movimento ludita, que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas achando que assim combateriam o desemprego, o movimento cartista, que queria influenciar politicamente o parlamento através de gigantescos abaixo-assinados, alguns deles até com mais de 3 milhões de assinaturas, as cartas do povo que eram enviadas ao parlamento, com uma série de reivindicações. As lutas políticas, elas também resultaram na criação da Primeira Internacional, na Associação Internacional de Trabalhadores em 1860, e na criação ou formação de partidos socialistas na Alemanha, até no Brasil, e, como destaque, o Partido Trabalhista Inglês. Os trabalhadores
continuaram as suas lutas e elas deram origem a formas de organização coletiva, os sindicatos, mas não aqueles antigos formações sindicais de ajuda mútua, sindicatos de enfrentamento, que organizavam passeatas, greves, as chamadas trade unions, que atuavam mesmo sem serem reconhecidas. E elas só foram legalizadas na segunda metade do século XIX.